This call is now being recorded. Beleza, pessoal. Então, a partir de agora a aula está sendo gravada. Vamos lá. Então, a diferença entre fontes renováveis e não renováveis de energia, para citar duas fontes de cada uma delas. Fontes renováveis são aquelas que você pode usar a energia delas, que ela não vai acabar. E a fonte não renovável é aquela que tem um fim, que um dia vai acabar. Então, um exemplo de fonte renovável de energia é a energia solar e a energia eólica, porque a energia do sol e os ventos não vão acabar nunca. Então, esses são exemplos de fontes de energia renováveis. E não renováveis são os combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, carvão mineral e também a água. A água, apesar da gente, como eu expliquei para vocês, a água que a gente usa para gerar energia, a gente não gasta a água, porque a gente só usa o movimento dela, mas mesmo assim a água não é infinita, ela pode acabar um dia. Claro que demora, desculpa. Mas ela pode acabar, tá? Então a diferença entre fontes renováveis e não renováveis é que as renováveis não vão acabar, as renováveis não vão acabar, as não renováveis podem acabar um dia. E os exemplos são esses, tá? Renováveis, eólica, solar, não renováveis, combustíveis fósseis e água, por exemplo. Ok? Tranquilo aqui? Pode entregar depois, não sem problema. A 2. Podemos ir para 2? Todo mundo tranquilo na 1? Vamos lá, então. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. A primeira classificação, as renováveis, se refere à capacidade de recomposição de uma dada fonte energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pelo qual é encontrada e transformada pelo ser humano. Diante dessas considerações, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia não renovável, está correto? Sim, o petróleo é verdadeiro. Leandra, não entendi a sua pergunta. Como assim algumas aulas mudaram o dia? Não me falaram nada de mudar, não. A princípio vai continuar na terça, tá? A não ser que peçam para mudar, mas até agora não me falou nada. Então, A é verdadeiro. O petróleo, sim, é uma fonte de energia não renovável. B, a energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte renovável. A energia solar é renovável? Sim, a energia solar é verdadeiro. É renovável, tá? Então, a B, verdadeira. C, o etanol, em virtude de sua produção agrícola geralmente ineficiente, não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável, verdadeiro ou falso? A C, pessoal, é falso. Por quê? O etanol, galera, vem da cana-de-açúcar, tá? Então, você colhe a cana-de-açúcar para produzir o etanol, mas quando você colhe aquela cana, você vai lá e planta outra. Aí você colhe e planta de novo, então ela vai se renovando, você vai renovando a plantação de cana-de-açúcar para produzir o etanol, tá? Então ela é renovável, por quê? Você pode colher e plantar de novo. Ok? Dúvidas? Claro que se você colher a cana, fizer o etanol e não plantar mais, vai acabar a cana-de-açúcar e não vai mais ter etanol para fazer. Agora, se for feito como as usinas costumam fazer, que é colher e plantar de novo, reaproveitar aquela terra, reaproveitar aquele espaço, continua sendo uma fonte de energia renovável, ok? Então a C é falso. Beleza? 3.
Relacione os tipos de usinas com o processo de transformação de energia. Então, temos a usina hidrelétrica, a usina termoelétrica, a termonuclear e a usina eólica. Vamos lá, então. A primeira aqui do lado direito. De maneira simplificada, converte a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Qual delas é? A, B, C ou D? Correto, Danilo, Alice, Leandra, é a D. Converte energia cinética dos ventos em energia elétrica, é a usina eólica, certo? A segunda, utiliza a energia térmica proveniente da queima de combustíveis fósseis para produzir vapor d'água, que será utilizado na produção de energia elétrica. Então, qual é o tipo de usina que queima combustível fóssil para produzir vapor d'água? É a B, é a usina termoelétrica, correto, galera? Isso aí. É a B. A terceira, depende da estocagem de água em grandes represas para transformar a energia potencial da água em energia cinética. Qual é essa? Ah, usina hidrelétrica. Você represa a água, estoca a água em grande represa, depois solta e ela solta na descida, ela vai descer com uma força muito grande para girar as turbinas e gerar a energia elétrica, certo? Então é o A. E a quarta, emprega a energia térmica proveniente da fissão nuclear para aquecer a água e produzir vapor em alta pressão, que será utilizado na geração de energia elétrica. Esta é a C. Correto, usina termonuclear. Ok, muito bem. Então, na questão 3, podemos ir para a questão 4. As usinas hidrelétricas costumam gerar muita polêmica quando construídas, pois, se de um lado elas visam atender as demandas energéticas locais, por outro, geram graves impactos ambientais e sociais. Cite 2 impactos ambientais causados por esse tipo de usina. Fala para mim 2 impactos ambientais. Sim, alagamento. Boa, Gabriel. Grandes áreas acabam sendo alagadas para construir as usinas. Desmatamento também, porque a área alagada acaba perdendo aquela vegetação dela, né? Correto. Então pode ser 2 alagamentos e desmatamentos. O desmatamento, na verdade, causado pelo alagamento também, né? Porque só é necessário uma represa muito grande. Existem casos, inclusive no Brasil, de cidades que foram alagadas para construir usina, tá? A usina, para construir a usina, a represa simplesmente cobriu cidades inteiras. Então, antes de se construir a usina, foi preciso construir uma outra cidade para abrigar aquelas pessoas, as pessoas tiveram que se mudar, e aí, além de impacto ambiental, tem impactos com animais que precisam migrar para outros lugares, tá? E essa migração precisa ser feita artificialmente, manualmente. São equipes de pessoas, de biólogos, de profissionais que vão lá, pegam os animais um por um e levam de um lugar para outro. Por quê? Aquela área vai ser alagada, não vai mais existir, vai ser tudo água. Esses animais, se eles ficarem lá, eles vão morrer afogados. Então, os animais precisam ser tirados de lá, porque naturalmente eles não têm motivo para sair de lá. Então, eles não sabem que a área vai ser alagada, eles não vão sair por conta própria, eles precisam ser tirados de lá. Tá? O professor passou um filme sobre isso, Danilo? Então, é isso aí, galera, tá? Tem todos os impactos ambientais da construção da usina hidrelétrica, então por isso elas acabam gerando polêmicas, tá? Questão 5, podemos ir para lá? Podemos passar para a questão 5? Pessoal, presta atenção, a questão 5 é uma questão do Enem, e o Enem tem muito disso, ó. Tem textos longos, textos grandes para você ler. Então, questão 5. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, termoelétrica, 19,9% e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido dependendo do combustível usado, sendo gás natural, 6,6%,
biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de energia elétrica da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Então, no Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte o quê? As hidrelétricas. Elas são consideradas uma fonte limpa, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno do efeito estufa? Sim ou não? Na verdade, olha só, o que o texto está dizendo ali. Pode-se considerar ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Mas estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Então, o final do texto diz que as hidrelétricas emitem tanto metano que dá para comparar com as emissões de gás carbônico das termoelétricas. Então, esses estudos, eles dizem que as usinas hidrelétricas, elas não são uma fonte tão limpa de energia quanto a gente pensa, tá? Por quê? O que acontece, galera? Quando você submerge aquela vegetação, quando você alaga aquela área, a vegetação que ficou submersa, ela vai começar a se transformar em matéria orgânica ali, ela vai começar a se decompor, e nessa decomposição é liberado muito gás metano, que é o CH4, que fala ali, tá? Então, esse gás metano que sai do fundo da represa, ele polui o ambiente. Então, não é exatamente a usina que polui o ambiente, mas a represa acaba poluindo o ar por conta da vegetação que foi alagada, que foi submersa, tá? Então, é uma questão difícil essa, tá? Então, mas a questão A não é. A B, as hidrelétricas, elas são uma fonte eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados, ou seja, ela é eficaz tendo em vista a quantidade de energia que ela oferece e os benefícios que ela traz. Esses estudos também dizem que não, tá? A B diz que não, a gente já vai ver por quê. A C, as hidrelétricas são uma fonte limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa? Não, porque altera o nível de gases de efeito estufa. Qual gás do efeito estufa? O metano, tá? A D, é poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu percentual de oferta? Sim, porque pela quantidade de energia que ela oferece, ela também oferece muito gás metano, que é gás de efeito estufa. Então, a questão D está correta. As hidrelétricas, elas são uma fonte de energia poluidora, sim. Ok? Alguém ficou com dúvida nessa questão? É uma questão difícil. Não é para qualquer um responder isso aí, não. Por isso é uma questão de Enem, inclusive, né? Beleza? Podemos ir para a próxima? Questão 6. As usinas termoelétricas foram responsáveis por 22% da energia elétrica gerada no ano de 2017 no Brasil. Olha só que legal. A questão 5 fala que em 2008 eram 19,9% a termoelétrica. E a questão 6 fala que em 2017 já tinha aumentado para 22%. Então, nós estamos aumentando a utilização de energia vindo das usinas termoelétricas. A fonte hidráulica foi responsável por 70,6% do total. Olha só, fonte hidráulica, ou seja, as hidrelétricas. Em 2008 eram 80%. Em 2017 já tinha caído para
80%. Estamos usando menos energia hidrelétrica percentualmente. E as eólicas responderam por 7,3%. Mais uma vez, em 2008 eram 0,1%. Em 2017 já aumentou para 7,3% a utilização da energia eólica. A ilustração ao lado representa o caminho da energia elétrica desde a usina termoelétrica até as residências. Com base na imagem e no que você estudou ao longo do capítulo, explique como ocorre esse processo de geração e transmissão da energia elétrica. Então vamos lá. Como ocorre o processo de geração da energia na termoelétrica ali? Primeiro, você pega o combustível lá, que é geralmente no Brasil a gente usa o gás natural ou o carvão mineral. Esse gás ou esse carvão, ele é queimado, tá? Dentro da usina hidrelétrica, queimado, gerando muito calor que vai aquecer a água. Essa água aquecida, a água quando aquecida, ela vira o quê? Ela vira vapor. E esse vapor, ele vai ser canalizado com muita pressão em direção a uma turbina. Essa turbina é girada e o giro dessa turbina, esse movimento de girar a turbina é o que gera a energia elétrica, que essa turbina está ligada ao gerador, tá? Então, o movimento da turbina gera a energia elétrica. Essa energia elétrica é então armazenada e distribuída por fios de alta tensão até as estações de distribuição de energia elétrica, de onde ela sai para as cidades, para as fazendas e para todos os lugares, tá? Então, basicamente, é esse processo. Não parece tão complexo de vocês explicarem. O que a questão pedia é para vocês escreverem com as palavras de vocês. Eu acredito que todos vocês conseguiram. Eu já vi as respostas de vários de vocês ali e estava bem boa, tá? Estavam bem boas as respostas. Então, era para vocês descreverem esse processo que eu expliquei aqui para vocês. Ok? Alguém ficou com dúvida, pessoal? É tranquilo essa parte de usina elétrica? Se alguém ficou com dúvida sobre o funcionamento delas, pergunta agora para nós. Não? Fala, Gabriel. Não, você não. Ok, se ninguém tem dúvida, então vamos para a página 46. Muda aí para a página 46. Deu todo mundo lá? Cite 5 máquinas elétricas que estão... Sim, a 46 era para fazer também. Cite 5 máquinas elétricas que estão presentes em sua residência ou escola. Fala para nós. Olha só, Leandro, ali na última página, no final do vídeo lá, estava lá. Fazer as atividades das páginas 42 e 43 e também da 46. Aí da 47 e 48 eu também pedi para fazer, mas não precisava mandar para correção, tá? Mas a 46 já era para entregar. Então vamos lá. 5 máquinas elétricas que existem na sua casa ou na sua escola. Fala para nós. Ar-condicionado pode, Leandro? Pode mandar hoje. Ar-condicionado, chuveiro, muito bem. Qual mais? Televisão. Micro-ondas, liquidificador. Pode ser na escola também. Geladeira, ok. Computador. Tudo isso é máquina elétrica. Ok? A 2, sobre máquinas elétricas. Associe a primeira coluna com a segunda. Então, vamos lá. A primeira fala de motor elétrico, gerador elétrico e transformador elétrico. Aí a gente tem na parte de baixo ali. Dispositivo elétrico que mantém uma tensão elétrica entre 2 pontos de um circuito, alimentando-o com energia elétrica. Qual é? O motor, o gerador ou o transformador que mantém a tensão elétrica? É o 2, Danilo? Isso.
Esse é o gerador, que mantém uma tensão entre dois pontos. Ok, está correto, é o 2. Máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É o motor, o gerador ou o transformador? Correto, é o motor. Tá certo. E o 3, equipamento utilizado na transformação de valores de tensão e corrente. Esse é o 3, é o transformador. Que eu expliquei para vocês do transformador. Geralmente, a energia é distribuída em fios de alta tensão, tá? Se essa energia elétrica, nessa quantidade que vem, entrar na nossa casa, entrar na rede elétrica de casa, ela vai queimar todos os nossos aparelhos elétricos. Então, o transformador, ele tem a função de fazer o quê? Ele diminui essa tensão. Para quê? Para entrar em casa apenas uma quantidade adequada de tensão elétrica para fazer os nossos aparelhos funcionarem, ok? Então, esse é o transformador. Questão 3 também é sobre os transformadores. Então, para escrever verdadeiro ou falso sobre os transformadores. A. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão alternada, aplicada em sua entrada, para uma tensão alternada diferente na saída. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, correto, Danilo, Yuri, isso aí, tá? Ele transforma o valor, então a energia entra no transformador com um valor e sai dela com outro valor, ok? A B. Os transformadores podem ser utilizados tanto para aumentar quanto para diminuir o valor da tensão. É verdadeiro, pode aumentar e pode diminuir. Ele faz as duas coisas, tá? Depende só da configuração dele, mas ele faz as duas. Ok. C. Um transformador consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro. Tá correto? É verdadeiro. A gente tem na mesma página ali acima tem um desenho de um transformador, tá? Então a C também é verdadeiro. A D. Um transformador consiste em uma bobina enrolada em dois núcleos de ferro. É verdadeiro ou falso? É falso. São duas bobinas em um núcleo de ferro e não uma bobina em dois núcleos de ferro, tá? Então a D é falsa. E aí? As espiras dos transformadores são denominados enrolamento primário e enrolamento secundário. Verdadeiro, correto, tá? Mas a questão aqui do funcionamento do transformador não é tão importante para nós, tá? É uma questão bem específica que eu acho que não tem necessidade da gente saber assim. Beleza? Mas já que estava aí. 4. As máquinas elétricas estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. Além de converterem a energia elétrica em movimento, também podem convertê-la em energia térmica, sonora, luminosa, etc. Para cada uma das máquinas relacionadas a seguir, escreva a transformação de energia correspondente. Então é assim, pergunta, ventilador, ele transforma que tipo de energia em que tipo de energia? Fala para mim, o ventilador transforma o quê? Sim, transforma em movimento. Ele pega qual tipo de energia para transformar em movimento? Energia elétrica, isso, em energia mecânica, tá? Quando a gente fala de movimento, a gente está falando de energia mecânica. Então, o ventilador, ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Por que energia mecânica? Porque ele faz aquela hélice girar. Energia mecânica que vai gerar o vento, tá? Certo, galera? Então, o ventilador transforma energia elétrica em mecânica. Ai, machuquei minha mão aqui. B, o aquecedor, ele transforma energia elétrica em térmica, muito bem. Ele pega essa energia elétrica e transforma em calor, correto. E a lâmpada incandescente? É energia luminosa, correto. Aquele filamento ele vai aquecer e vai se transformar em luz. Então, transformando em energia luminosa. Corretíssimo. Beleza? Tranquilo? O ventilador é mecânica, Yuri. Foi difícil, pessoal? Ou foi fácil?
E alguém já viu a aula da semana? Alguém já olhou a aula dessa semana lá? Ainda não, o Danilo já viu. E aí, Danilo, como foi? A aula dessa semana, pessoal, a gente falou sobre um assunto que a gente já viu no sexto ano, que é o modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico. Lembram que a gente viu lá em 2018, no sexto ano? Então, só que dessa vez a gente vai fazer o quê? A gente aprofunda um pouco mais. Tá bom, Leandro, já vou pegar lá, tá? Gabriel, sexto ano você não estava com a gente, talvez você não tenha visto. Mas a maioria da turma foi meu aluno aqui no sexto ano, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto, vê-los com mais detalhes, uma perspectiva histórica, por que eles pensavam daquele jeito, por que durou de tal forma, tá? Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa primeira aula, e aí na segunda aula a gente vai aprofundar mais ainda. A segunda aula, que é da semana que vem, vai ser bem complicada, que a gente vai falar das leis de Kepler, que são umas coisas bem mais difíceis de entender, tá? Então, vocês não vão ter muita moleza nesse oitavo ano, vocês não vão ter matéria fácil em ciências. Vai ser bem complicadinho, tá? Mas nada que vocês não consigam. A matéria do primeiro bimestre era bem difícil e todos vocês conseguiram acompanhar perfeitamente. Essa do segundo bimestre vai ser também de boa, tá? Alguém ficou com dúvida em algum ponto desse primeiro capítulo, dessa primeira apostila? Porque aí a gente já vai sair dela e não sei se vamos voltar mais. Então, se alguém quiser mais alguma explicação de alguma coisa, o momento para falar é agora. A gente tem 10 minutos. Oito, não. Tá tudo bem, usinas, tudo. Por que o trem-bala, Gabriel? Aí eu teria que preparar alguma aula sobre isso. Não dá para eu falar assim sobre trem-bala de uma hora para outra sem. Ah, tá, o trem-bala que tem aqui, tá, na página 47. Tá, o que acontece, o Gabriel? Esse trem aqui, ele não tem roda. Ele é magnético, então ele tem o trilho dele é tipo um ímã e as rodas, e onde seriam as rodas é tipo um outro ímã, e eles têm o mesmo polo, que é como se fosse o polo norte em um e o polo norte no outro. Então isso aí não deixa eles encostarem, eles ficam jogando para cima, tá? Eles ficam se repelindo porque eles têm o mesmo polo, tá? Então o trem ele meio que levita, ele não anda sobre o trilho. Ele não encosta no trilho, porque o magnetismo não deixa encostar, tem um espaço entre onde seria a roda do trem e o trilho. E o trem anda assim, por cima, levitando por cima do trilho. Ele não sai porque tem os aspectos que não deixa ali. Por exemplo, o trilho está aqui, ele faz um negócio assim, ó. Ele anda desse jeito, então não tem como ele sair, tá? Porque se ele vier sair para cá, ele não sobe mais. Por que ele não sobe? Por causa do peso dele. O peso não deixa ele subir muito. Então, o peso do trem deixa ele próximo do trilho e o magnetismo não deixa ele encostar. Ele fica assim. E ele não sai para os lados porque ele tem uma proteção assim, que se for sair, ele vai bater. Entende? Sim, ele flutua. Ele flutua por quê? Por causa do magnetismo. Tá? Lembra que que a gente falou dos ímãs? O polo norte, polo sul e polo sul, eles se repelem por causa de se fosse um polo norte e um polo sul, ia grudar e o trem não ia nem andar, porque ia ficar grudado. Mas polo norte com polo norte não deixa encostar. Eles se repelem, a atração não existe, tá? Eles vão contra a gravidade. A gravidade está botando o trem para baixo e o magnetismo está botando para cima, e é por isso que ele fica flutuando ali. Então, esse trem ele é extremamente silencioso, tá? Porque não tem nem o barulho da roda batendo no trilho,
e ele é muito rápido também. Ok? Dúvidas? Ótimo. Então, pessoal, 10h35, a gente pode terminar por hoje. Terça-feira, novamente, 10 horas, a gente se vê por aqui. Assistam a aula da semana. É outro assunto, mudou tudo. Agora é bom dar uma mudada de assunto para mudar um pouco a direção do nosso pensamento, tá? Beijo, galera. Até terça que vem. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.